tem Flamengo, hein? Hein, Vene Casagrande? Hoje tem Mengão. Cadê as canjicas dele? Vamos ver se ele hoje tá, tem ele Mengão. tá. Cadê, ó, o Flamengo do Vene Casagrande? O Bahia vai encontrar o Flamengo, esse jogo fora de casa. Esse é o jogo de idas das quartas de final da Copa do Brasil. O Flavinic conta as novidades pra esse jogão. E na volta, Vene Casagrande tem drone de escalação. Tem Fala, novidade. Flavinho. Novidade? Cadê? Sem peças fundamentais do setor ofensivo. Everton Cebolinha não joga mais esse ano. Arrascaeta está fora nesta quarta. Gabigol ainda não tem condições de jogo. Pedro é outro que se recupera de lesão e também não enfrenta o Bahia. Para piorar, Carlinhos não pode ser escalado, já que disputou a Copa do Brasil desse ano pelo Nova Iguaçu. Será que com tantos desfalques, o torcedor rubro-negro acredita em um bom resultado lá em Salvador? São muitos desfalques, né? Mas vai ser um jogo que, mais uma vez, o Flamengo vai sair vitorioso com pelo menos um gol do Michael. Tivemos a estreia do Michael, né, no último domingo. Ele veio, deu um ânimo novo para o time. Se vira um empate, já tá bom. A gente conseguindo aqui, decidimos em casa, aqui no Maraca, né? Lá vai ser um pouco difícil, mas eu sei que vai dar pra gente garantir ali um 2-0 ali tranquilo, entendeu? E depois trazer o jogo pro Maracanã pra gente acabar de terminar com eles aqui. O torcedor segue confiante. Será que eles preferem ver o time com 2 ou 3 atacantes fora de casa? Gostei do Bruno Henrique ali, fazendo o papel de um falso 9, né? Com o Michael pela esquerda, o Luiz Araújo pela direita, né? Eu iria repetir o ataque do último jogo, acho que foi vitorioso, se entrosou muito bem, o Luiz Araújo jogou muita bola, eu acho que é isso aí. Os rubro-negros esperam a chegada de reforços. O experiente Alexandro já foi anunciado. Boa contratação, veio da Europa, o cara tá lá na Europa há 15 anos, né? Que foi. Então, uma boa contratação, nossa lateral tá reforçada, então o elenco, o melhor elenco do Brasil é a gente, né? A gente pensa que tem muitos jogadores, mas sempre um vai estar lesionado, o outro vai estar contundido, tem convocações, né? Então, sempre bom reforçar o plantel e espero que chegue aí mais gente. Aí o Alcaraz está quase assinando, né? O que eles não querem, por fortuna nenhuma, é perder o Pedro, o artilheiro do Brasil na temporada. Não vende, pode até dar 2 bilhões de reais, mas não pode vender. Vender o Pedro vai ser coisa de maluco, vai ser muita burrice. Então, eu acredito que não deve vender e se vier tentar, filho, vai ter que bater de cara na porta, porque nós não tá aí pra poder vender o Pedro, não. Não é hora de vender ele, não. Ele é flamenguista, a camisa pesa muito. Pedro é nosso. Muito bem, falamos sobre isso ontem. Não tem como perder o Pedro agora, reta final de temporada. O Flamengo brigando por 3 títulos, não tem como perder o Pedro. Agora, Vene, olha aqui como é que é o meu celular. Notificação. Vene solta a escalação. Cadê o Vene com a escalação? Eu quero saber a escalação do Flamengo. Fernanda pede pra ele. Você já tem a escalação? Temos a escalação. Então, Vene Casagrande... tem novidade. Tem novidade na escalação? Novidade. Muita gente não vai gostar, mas assim, quando eu falar a escalação, se você me permitir, eu vou explicar o porquê o Tite está fazendo isso. Tem uma dica da novidade? Uma letra, uma coisa da vida da pessoa? A novidade é um jogador do setor ofensivo que, teoricamente, seria titular e não será titular. Então, espera. Não fala agora. Eu posso dar mais uma dica? Não, é melhor não. Pode. Não, melhor não. Fala. É feio. Mas quando ele tá feio, esquece? É isso. Não fala agora! Não fala agora, Olha, e não sou eu que tô dizendo, o próprio diz isso, entendeu? Espera o Vene Casagrande antes. Olha só, Pedrosa, o Alcaraz. Rolou anúncio oficial, né, Vene? Vai ser igual o tenista. Pedrosa, vivemos pra ver esse momento. É piada nível Big Boss. Ai, meu Deus. Falar nisso, a torcida do Flamengo invadiu o Instagram do tenista. Vem Flamengo! Vem pro Flamengo! Isso é sério? É sério, pô. Vai lá ver os comentários. Vem Flamengo, vem Flamengo. Óbvio que é uma ironia, né? Aí, ó. Tá aí. Esse é o vídeo de anúncio, né, Vene? O Flamengo anunciou nessa manhã a contratação de Carlos Alcaraz. Depois
de finalizar tudo lá em Londres, na figura de Marcos Braz e Bruno Spindel, que foram até Londres, se reuniram com o jogador, lá ele assinou o contrato após os exames médicos. E é uma contratação assim, se a gente for parar e analisar, Fernandinha, o Flamengo está quebrando paradigma, porque se a gente parar e analisar todo o histórico do jogador, um jogador de 21 anos, da Premier League, que tinha proposta de vários outros clubes da Europa, o Flamengo chegou lá e conseguiu a contratação desse jogador, e não é uma contratação barata. Estamos falando Tem aqui, ó, cadê? Põe aí na tela. Estamos falando de 20 milhões de dólares. E assim, para muita gente isso pode parecer bobagem. Isso pode parecer bobagem, mas o Flamengo não teve que dar nenhuma garantia financeira. Olha o textão que ele bota no Twitter. Nenhuma garantia bancária. Para quem não está conseguindo ver, só está ouvindo a gente, detalhes dessa negociação. O Flamengo vai pagar 20 milhões de dólares por 80% de Alcaraz e as parcelas serão uma a cada semestre. São 5 parcelas, uma a cada semestre, o Flamengo vai acabar de pagar em 2026. Na negociação, o Vitor Hugo foi envolvido por empréstimo até junho de 2025. E a opção de compra do Vitor Hugo, 60%, 6 milhões de euros, e aí depois eles podem comprar mais 20% por 2 milhões de euros. Ou seja, a avaliação desse jogador, isso tudo por 80%. A avaliação desse jogador é 10 milhões de euros por 100%. Eu acho que foi uma negociação muito boa para o Flamengo. O Flamengo, além de comprar um jogador extremamente jovem, com potencial de revenda futura e que pode performar dentro de campo, ainda terá a chance de valorizar Vitor Hugo, que hoje está totalmente desvalorizado. Então, Vene, por que a compra de Alcaraz ficou em dólar e a opção de Vitor Hugo em euro? Boa pergunta essa. Você que fez aqui, ó. Eu fiz isso porque isso me chamou a atenção. Quando a fonte me passou todos os detalhes, eu falei, por que num caso, numa transação é dólar e na outra transação é euro? E aí a pessoa me respondeu, se você puder botar ali, Paquito, novamente, a pessoa me respondeu o seguinte, isso é para facilitar o cálculo entre o Southampton e o Racing. Porque o Southampton ele vai ter que dar um mecanismo de solidariedade ao Racing. Sim. Então, por isso que ficou em dólar a operação do Carlos Alcaraz e, no caso do Vitor Hugo, ficou em euro. Repito, uma negociação muito boa do Flamengo, pelo menos do meu ponto de vista, e uma negociação que a gente precisa ressaltar. Se a gente for parar e analisar, lembra um outro jogador de 21 anos que opta por deixar a Premier League e tinha a opção de continuar na Premier League, continuar em outro clube da Europa e vem para o futebol brasileiro e topa um projeto do Flamengo. Eu não consigo lembrar, de fato, outro aqui. Então, de fato, assim, na minha opinião, o Flamengo está quebrando paradigma, uma contratação muito boa. Tem chance de não dar certo? Óbvio que tem chance de não dar certo. A gente não tem garantia de nada. Mas é um jogador, assim, nível Premier League. Então, uma contratação muito boa. O Flamengo inicialmente tentou o Claudinho, mas se a gente for parar e analisar, de repente, no futuro, o torcedor vai agradecer. Porque foi assim com o Pablo. O Flamengo tentou o Pablo atacante. Aí o Pablo não veio, veio o Gabigol. A história, a gente já sabe o que aconteceu. Vários outros jogadores. O Arrascaeta, por exemplo, inicialmente era o Rodriguinho. Aí o Rodriguinho não veio, veio o Arrascaeta. Então, assim, no futuro, a gente vai dizer, depois, ainda bem que não veio o Claudinho. Talvez a gente diga a mesma coisa. O Rodriguinho saiu dos travessos, né? Gente, Pedrosa, quem é esse jogador? O Alcaraz é um box-to-box, como o Vene gosta de brincar com essa expressão, que é um jogador que tem facilidade para jogar tanto na área defensiva quanto na ofensiva. Não é um camisa 10, para quem acha que ele é o reserva do Arrascaeta, isso não é verdade, ele não é o reserva do Arrascaeta, apesar dele poder fazer essa função. Mas em outro tipo de jogo, ele é um cara realmente de carregar a bola, de chegar bem à frente, de pisar na área, tem também uma proteção na frente da defesa muito boa e sabe fazer saída de bola. É um volante realmente que tem aquela alcunha de completo. É um meio-campista completo e o Flamengo foi muito bem nessa contratação. Seria quem hoje no Flamengo? A gente poderia comparar ele ao De La Cruz, por exemplo. Que é um jogador que pode jogar na área defensiva, tem um bom preenchimento de espaço e também consegue chegar bem à frente. Muito bem. Ô, Vene Casagrande. Mais uma informação sobre o Alcaraz. Ele chega amanhã aqui ao Rio de Janeiro. Ele vai sair, acabei de receber aqui. Ele vai sair de Londres, 6 horas da manhã, no horário provavelmente de lá, a pessoa não botou, e vai chegar aqui amanhã ao Rio de Janeiro para se apresentar ao Flamengo e iniciar a trajetória dele com a camisa rubro-negra. Muito bem. Ô, Vene Casagrande, chegou a hora. De quê? De falar a escalação do Flamengo, Vene. Achei que a gente fosse falar mais do Alcaraz. Não, você quer falar mais do Alcaraz? Não, tá de boa. Vamos lá. Pedrosa, eu tô rindo de educação aqui, ó. Ô, Pedrosa, é o que eu trouxe o meu chapeuzinho de tenista. Mas enfim, aí não deu tempo de botar aqui. Você tem que tomar cuidado, é Colodum hoje. Eu tô de boa, cara. É Colodum que você tem que tomar cuidado. Eu tô bem sabe de aquele boa. abadá do meu vizinho? Eu nem devolvi, hein? Tá vendo?
Exatamente. Nenê. É você que vai ter que usar. Vai continuar guardado. Você que já foi lá na Bahia algumas vezes? Algumas vezes. Aqui, inclusive, quando as pessoas me param na rua, falam, ai, aquela zoação do Abadá foi a melhor de todas. Não, pra mim, o detalhe final aqui, o grande finale, foi a corda aparecendo aqui assim, ó. Nenê, fala comigo, qual é a escalação do Flamengo? Escalação, Matheus Cunha, é o goleiro da Copa do Brasil. O Tite vai manter o discurso dele, eu acho que tá certo. O combinado não sai caro, senão ele acaba perdendo o elenco. Varela na lateral direita, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas. E aí, no meio de campo, é a grande novidade, porque vai sair um jogador do ataque. Ele vai botar o Pulgar, o Léo Ortiz de volante, ele treinou de volante. E aí, o meio de campo sendo formado por Gerson, normal, De La Cruz, os dois meias, e no ataque, Bruno Henrique e Luiz Araújo. A gente pôde ver no VT ali do Flávio Nick, a torcida pedindo a permanência de Michael no time titular. E assim, todo respeito a quem noticiou que o Michael será titular, isso é uma apuração minha. Eu me responsabilizo por aquilo que eu apuro. E o Michael, ele treinou no banco de reservas, treinou entre os reservas, e o Léo Ortiz como volante. E isso tem uma explicação, a pessoa me explicou por quê. Porque o Tite entende que o Bahia gosta muito de trabalhar pelo meio, então ele quis preencher o meio de campo, botando dois volantes, e se tivesse o Alan à disposição, provavelmente ele colocaria o Alan, e por isso ele tira um atacante. Perfeito. Porque se ele bota o Michael, ele ia ter que forçar, entre aspas, o Michael a voltar, a recompor para poder fazer a marcação. Então ele coloca dois atacantes abertos, sem posição definida, para confundir o setor defensivo adversário, e ele preenche o meio de campo com Léo Ortiz e o Pulgar, dois volantes, e os dois meias, De La Cruz e Gerson. Eu, particularmente, acho uma estratégia extremamente correta do Tite. Ontem, quando eu noticiei isso no meu canal, a torcida caiu em cima. Michael não pode ser reserva. Gente, na boa, não é simplesmente pedir um jogador. Você precisa entender o estilo de jogo. E no segundo tempo, o Michael fica como opção sem nenhum problema. E ele sempre, né, se a gente olhar o retrospecto do Michael, ele sempre que precisou entrar, ele não é aquele jogador que o Pedro sempre fala, tem jogador que não é bom entrando no segundo tempo, né? E não é o caso do Michael, pelo contrário. Agora, o Lucas Pedrosa, acho interessante demais essa estratégia da comissão do Tite, porque realmente, se a gente for parar para pensar no confronto, e aí eu levo como a régua sempre o Botafogo, né? Que é o meu time, você realmente perde muito o meio do campo se você não der uma observação interessante para aquilo. O Bahia tem um meio de campo muito forte. Você acaba perdendo o controle total das ações do jogo, ô Pedrosa. Eu achei interessante essa estratégia do Tite. É o ponto forte do Bahia, sem dúvida alguma. Se você ficar com inferioridade numérica no meio-campo contra Everton Ribeiro, Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauli, aí você vem, o Tassiano também sabe voltar. Talvez o grande problema desse time do Bahia seja não ter um centroavante elite, um centroavante de calibre. Porque eu acho que o Bahia é um time que constrói muito bem. O Flamengo tem que realmente tomar cuidado. É muita gente qualificada nesse meio campo. É um Santiago Arias e também o Luciano Juba pela esquerda e o Santiago Arias pela direita, que são extremamente ofensivos, que muitas vezes vêm como ponta. Então, controlar o meio campo vai passar também por essa contenção do Bahia. Eu também vejo como uma boa opção, uma boa alternativa aí para o Tite, ele preencher um pouco mais esse setor. A gente falou até, lembra o primeiro jogo do Botafogo? A gente falou, o Botafogo no primeiro tempo perdeu o meio de campo. Sim. E depois o Arthur Jorge retocou, porque realmente... E você começa a perder o meio de campo para o Bahia, Venê? Começa a vir bola de tudo quanto é canto, de tudo quanto é lado, que você começa a falar, meu Deus do céu, como é que a gente para esses homens, né? Isso aconteceu no Flamengo e Bahia pelo Campeonato Brasileiro. É verdade, isso foi aconteceu. Um jogão, né? Exatamente. Então o Tite já conhece o time adversário, assim como o Bahia do Rogério Ceni conhece também o Flamengo. Então, acho que o Tite está certo, repito, é uma estratégia extremamente correta, na minha visão, levando em consideração o estilo de jogo do adversário nesse momento. E está certo, você preenche o meio de campo e para o segundo tempo você precisa ter uma arma. Porque, de fato, com esses desfalques que o Flamengo tem, hoje, no banco de reserva, não tem muitas opções para o setor ofensivo. E o Michael, ele fica como opção. E tá certo em botar o Bruno Henrique, não vejo nenhum problema. Muita gente falou assim, então bota o Michael no lugar do Bruno Henrique. Calma, também não é assim. A gente conhece como o Tite trabalha, questão de hierarquia. O Michael acabou de chegar, sem nenhum problema ele ficar no banco de reserva. E o Luiz Araújo, na minha opinião, é titular absoluto atualmente. E são características diferentes do Bruno Henrique. O Bruno Henrique te dá a bola aérea, o Bruno Henrique te dá o facão pelo meio. O Michael não faz isso. O Michael faz gol de cabeça agora. Não. Isso é uma coisa bem... Isso é uma benção, Venê. Se for uma benção mesmo. Entendeu? Uma benção de Deus. Olha, normal, esse menino merece, tá voltando agora. Esse pequenininho aí, porque ele é bem pequenininho. Ele tá já muito, é feio, ele então tá muito feio hoje. Toma um pouco esse presente. É. Foi tipo isso. Entendeu? Não é uma...
Não é uma marca como o Verratti. Não é uma marca do Michael, mas ele é um cara oportunista. Mas é do Bruno Henrique. Mas é do Bruno Henrique, não igual o Verratti, que igual o Verratti não tem no Brasil. Ih, olha ele todo metido. Mas o Bruno Henrique é bom. o Pedro joga tênis. Não, cabeceador. Cabeceador. Se bobear, não tem no mundo. Mas... Gente, é muito amor, acho bonito isso. Mas o Bruno Henrique tem a boa cabeçada, é um excelente cabeceador. Olha aí, Venê, olha aí, Pedrosa, na tela, o Flamengo já anunciando a saída do Vitor Hugo. Cadê? Eles anunciaram agora isso mesmo. Agora mesmo, ó. O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Vitor Hugo foi emprestado por um ano ao Como é que fala o nome? Eu tô pronunciando Godstep. Não sei se é o correto, mas... Godstep. Que o Z vem antes. É isso. Godstep. Gente, eu vou ler de novo. Foi emprestado por um ano a um time da Turquia. Eu falo sempre assim. O empréstimo fez parte da negociação envolvendo a aquisição do meio-atacante Carlos Alcaraz. Agradecemos e desejamos muita sorte ao nosso garoto do Ninho. Tá aí mais um menino voando, né, pelo mundo, o Vene Casagrande, o Vitor Hugo, que colecionou bons jogos e jogos com uma certa irregularidade, o que é natural de um garoto. Eu acho que o Vitor Hugo, primeiro, ele precisa definir qual é a posição dele. Eu hoje não consigo falar qual é a posição dele. Mas você acha que ele não sabe ou os treinadores que o colocam pela versatilidade? Ambos. Que tem isso aí também. Às vezes não é uma escolha dele, não. O cara chega e fala, irmãozão, hoje tu vai jogar de segundo volante. Pô, mas... E ele não fala nada porque ele quer oportunidade, né? Ambos. Eu não vejo também o Vitor Hugo sabendo qual é a função dele no meio de campo. De verdade, assim. E eu falo isso através de informação. Na base, ele também revezava muito a posição. A verdade é essa. E isso sempre foi uma preocupação, inclusive, dos empresários dele. Porque isso preocupa bastante, não só ele, obviamente, que entra em campo, os empresários, porque na hora de negociar, na hora de trabalhar o nome desse jogador, na hora de ele performar, isso dificulta bastante. Tanto é que a gente viu, com o Dorival ele jogou de uma maneira. Aí o Tite toda hora mudava esse jogador, mas é um jogador que tem muito potencial, ele já mostrou isso. É um jogador alto também, isso conta bastante. Eu espero que nesse empréstimo ele se valorize, porque atualmente ele está desvalorizado. Não porque ele é um jogador ruim, pelo contrário, é porque eu acho que o Tite, de fato, ele também não sabe utilizar da melhor maneira possível jogadores jovens, crias da categoria de base. Se eu tivesse que criticar algo no trabalho do Tite até o momento no Flamengo, seria isso, inclusive. Eu acho que ele não consegue fazer da melhor maneira possível. Essa transição, né? Essa transição. Mas Mas pro Vitor Hugo, só para finalizar, eu acho que vai ser uma boa para ele, tá? De fato, assim, eu acho que ele precisa respirar novos ares. É por empréstimo, ele não tá indo em definitivo. Se ele for comprado pelo grupo do Southampton, é uma boa para ele, sem nenhum problema. E se ele retornar após esse empréstimo, eu tenho certeza que ele vai retornar mais experiente. Vou dar um exemplo. Hugo Souza, por exemplo, que ainda é jogador do Flamengo. O Neneca, É o Neneca. Ele foi emprestado a um clube de Portugal que foi rebaixado para a segunda divisão. Mas ele voltou um jogador totalmente diferente, bem melhor, na minha opinião. Fechando o gol lá no qualidade Corinthians, ele sempre teve. Mas o problema dele era aqui, ó, a cabeça. E hoje ele é um jogador extremamente experiente, inclusive está usando faixa de capitão no Corinthians. Então esse empréstimo sem nenhum problema no caso do Flamengo. E não é qualquer faixa de capitão em qualquer posição. É onde tinha um Cássio, né? Durante muitos anos, na minha opinião, um dos top 3 melhores goleiros aí do Brasil na última década. O Cássio é impressionante. Onde o Cássio tá, ele evita e ele coloca aquele time num potencial enorme, né? Você vê o que ele tá fazendo agora no Cruzeiro me irritou muito já, o Cássio, nessa temporada, já me irritou muito. Já xinguei muito o Cássio, com todo respeito. Eu adoro o Cássio. Ele fechou os melhores números do Cássio na última década do Cássio. Foi quando? O último jogo Eu com o posso Fogão, dizer que o último time do Pedrosa. Campeonato Brasileiro tem o dedo do Cássio. Porque ele salvou naquele jogo do Corinthians. Claro, como internacional. Agora, ô Pedrosa, isso eu acho que a gente vai encontrar muito isso nessa safra do futebol, porque essa versatilidade, ela tem acontecido de forma muito latente hoje. Essa exigência de versatilidade. E eu entendo também muito por muitos treinadores estrangeiros aqui agora, portugueses e tantos outros, e eles têm uma exigência de versatilidade que o brasileiro, às vezes, não entende direito. E aí, alguns jogadores conseguem performar em várias posições e outros não, outros nem se sentem confortáveis. Qual foi o jogador do Vasco que falou, não, professor, essa posição eu não jogo? Quem foi no último ano? Ai, meu Deus, a gente até elogiou ele. Falou assim, isso é personalidade, não. Foi o garoto que jogou no Botafogo também. Isso é... O Gilberto, não? Não, o meio campo, com B. Jogou no Botafogo também.
Ai, vamos lembrar daqui a pouco. Já vou lembrar. E assim, eu acho isso bacana, porque às vezes o cara realmente não quer jogar de lateral e ele é meia. O cara não quer. Sim. E assim, eu acho que esse menino já essa safra. Essa safra de muito talento, de muita versatilidade. E às vezes, na transição do profissional, a gente vai encontrar esse tipo de garoto que tem tanta qualidade que às vezes nem ele sabe o que ele é melhor. Mas eu acho que quem não tiver a versatilidade dentro do futebol atual vai ficar para trás. Vai perder espaço. Você pode ter certeza. Eu acho que cada jogador tem sua característica, tudo bem. Muito provavelmente o Vitor Hugo era um camisa 10 na base, jogava de camisa 10. Camisa 10 e aí, quando você tem um camisa 10, você tem a oportunidade de trazer ele para outras posições. Por quê? Se o cara é camisa 10, ele tem uma técnica elevada. Ele já é 10. Então você pode trazer ele para outras posições, porque saber jogar bola, ele sabe jogar. O que ele vai ter que aprender é a parte tática. Hoje, Fernanda, pro cara meter assim, eu só gosto de jogar nessa posição aqui, ele tem que ser craque. Se ele não for craque, ele vai ficar pra trás. E infelizmente é o que aconteceu com o Vitor Hugo. Ele ficou pra trás no elenco do Flamengo. Qual é o palpite de vocês pra esse jogo? Eu vou começar. Você tá me olhando? Eu vou apostar num 2-2, um jogo com muito volume, lá e cá, com muitos gols. Eu acho que o Flamengo passa, mas eu acho que define no Maracanã. Na sua casa. Pra mim, hoje vai ser 2-2. Bom, você roubou meu palpite, tá? Seria 2-2. Mas então eu vou continuar com empate, mas eu vou de 1-1, porque eu acho que vai ser empate. Ou tem 3-3, que eu acho que vai ter muito acho gol. É porque o Flamengo não é de fazer 3 gols. Beleza. É difícil. Eu fico no 1-1. Tá bom. Lá na terra do Lodum, né? Hoje. 2-1 Bahia. É uma coisa dele, cara. Pedrosa, vai se acalmar. Olha só, eu estou aqui para fazer uma avaliação profissional. Tá. O jogo é lá na Fonte Nova. O Bahia completo. 2-1 Bahia. Justo. Posso só falar uma coisa? Claro. Porque muita gente está questionando isso. Por exemplo, o Alcaraz e o Alexandre, que foram anunciados depois do Michael, eles podem jogar a Copa do Brasil? Podem, se o Flamengo passar de fase. Para essa fase, eles não foram inscritos apenas o Michael. A cada fase agora tem a inscrição, Você tem a oportunidade de inscrever. Muito bem, olha.